E aí, pessoal, mais um vídeo aqui começando no canal Adaptando. E hoje a gente vai falar de um livro de terror, de uma história de vampiros. E que muita gente pode achar, se conhece, né, a adaptação para o filme, que é uma história de zumbis. Pra você que ainda não descobriu qual livro que se trata, é o Eu Sou a Lenda. O filme recebeu muitas críticas, principalmente porque quando um livro vai para uma adaptação de filme é porque ele já tem uma base de fãs grande, então a expectativa de como vai ver essa obra ser tratada é muito grande. E aí você pega esse livro e transforma naquele filme, que inclusive é um filme divertido. Só que ele é bem distinto do livro. Vamos começar com o local, né? O local do filme é Nova York, devastada, ele tá sozinho, na verdade não tão sozinho, né? Ele tem um cachorro. O livro é muito diferente, assim, ele mora numa cidade chamada Compton, que fica na costa oeste dos Estados Unidos, no oposto. Uma cidade ali. pequena, ali meio interior, né? Sim, 91 mil habitantes, hoje, né? No livro, são eles e os vampiros. Ele equipou aquela casa pra se proteger dos vampiros. E é uma situação bem claustrofóbica ali do livro, de sentir ele naquele espacinho fechado enquanto ele sabe que tá sendo vigiado e observado pelos vampiros. E no filme é bem diferente, né? Porque na verdade, uma das coisas que a gente descobre já mais da metade do filme é que os vampiros não sabem onde ele mora e por isso mesmo ele não é cercado. No livro, desde o começo, assim, aparece o vampiro na porta do cara gritando o nome. Porque inclusive o vizinho dele é um vampiro, então... Me pareceu que no livro os vampiros têm um pouco mais de consciência, né, do que eles estão fazendo, onde eles estão, quem eles estão caçando. Em boa parte do filme eles são retratados como meio que animais, né? Eles estão ali na caça, meio zumbis, assim. Sim, eles não bolam planos, né? Os vampiros do livro, na verdade, eles são bem inteligentes. Tem um momento que eles conseguem ter acesso ao carro dele, o que eles fazem? Eles destroem o carro, porque assim fica muito mais difícil pra ele se locomover na cidade, conseguir alimento, conseguir equipar a casa. No livro, faz 5 meses que a doença assolou, né, a cidade. Eu chamo de doença porque a gente vai descobrir que na verdade foi um vírus que causou o vampirismo nos seres humanos. O livro, a história começa, né, depois de 5 meses, mas aí o desenrolar dela é em 3 anos. O filme optou por já começar 3 anos depois e colocar o desenrolar da história, né, o desenrolar ali das horas do filme em poucos dias, né, em uma semana. Outra diferença muito grande, né, dos próprios personagens, né. O que acontece? O livro retrata, né, a história ali dele, no cotidiano dele, né, as rotinas do Robert, e ele conversa com ele mesmo, né, mostra os pensamentos dele. O filme não teria como mostrar pensamento. Uma opção do roteirista foi inserir esse cachorro para ele ter diálogos e mostrar ali, né, alguma ação, né, alguma interação. No livro tem um cachorro sim, que aparece ali da metade pro final, mas é um cachorro que convive com ele pouquíssimo. Primeiro porque ele conhece ele já meio arredio, ele demora semanas assim para conseguir conquistar o cachorro, ele deixa comida e depois de semanas que ele consegue chegar perto do cachorro, trazer ele para dentro da casa, ele descobre que o cachorro também está infectado e ele morre. Então, sim, são pouquíssimos dias de convívio, de fato, e no filme não, são, né, o filme todo. São pelo menos os 3 anos em que ele ficou isolado. O livro foi escrito em 1954, né? O filme já é bem mais recente agora, de 2007. Então, a tecnologia que eles contam no filme é totalmente diferente da que existia na época do livro. O autor, Richard Martin, realmente não conseguia imaginar toda aquela tecnologia com as paredes de vidro, a prova de vampiro, mesmo os veículos, né? Ele gosta de dirigir jipes militares no livro, uma coisa mais rústica, assim. E no filme não, no filme aparece o Will Smith dirigindo um carro vermelho esportivo. Essa questão temporal teve influência sobre os seres que habitam esses universos, né? Porque o autor, o Richard, ele escreveu esse livro depois que ele conheceu a obra do Drácula. Se as pessoas se assustam tanto com um vampiro, imagina com, né, uma sociedade de vampiros te caçando, né? O que é pior, você tá sozinho em um lugar, tipo numa ilha deserta, ou você tá sendo caçado? Esse livro mistura as duas coisas. Só que então, os seres são vampiros, né? Já no filme, né, que se passa já na década de 2000, a gente sabe que vampiro já não tá tão associado assim a terror. O vampiro tá mais associado a romance, a outro tipo de coisa. Então o roteirista, o diretor acabaram adaptando para um ser assim meio zumbi, meio vampiro, né, meio Walking Dead. Já dando spoiler e avançando um pouco na história,
No filme, pra você que assistiu, ele conhece então uma pessoa, né, uma mulher e uma criança. Brasileira. Uma brasileira. Alice Braga. Que não tá infectada e eles têm uma interação e tal. No livro, né, tem essa distinção. Tem pessoas que já estão infectadas e foram transformadas em vampiros e outras não, né? Elas são meio mortos-vivos ali, estão infectadas, mas o vampirismo não se manifestou ainda completamente. Ele então conhece essa mulher, ele quer fazer um teste de sangue nela para ter a certeza, né, de que ela não está infectada e no fim das contas ela foge, deixa uma carta admitindo que ela estava infectada. Os dois Roberts, né, o Robert do Will Smith e o Robert do livro, eles são personagens bastante diferentes. Eles estão no mesmo universo, com o mesmo problema dos vampiros acontecendo ali, mas o Will Smith, ele é um tenente militar, ele é um cientista, né? E o Robert do livro não, ele é um cara que trabalha numa usina e que se vê nessa situação agora sozinho. Faz pesquisas pra tentar descobrir a cura, assim como o Will Smith no filme, mas numa coisa bem mais amadora, assim, sabe? Ele tá estudando e descobrindo as coisas. A gente nem vê o Will Smith realmente estudando, a gente vê ele lá praticando, ele tem um laboratório na casa dele e tudo, e o Robert do livro não, o Robert do livro ele tá sempre estudando, ele é uma pessoa mais culta aparentemente. O livro retrata muito mais vício, né, desse personagem central. Ele bebe, ele fuma, ele bebe, ele bebe de novo, aí ele acorda e bebe de novo. Ele só se afasta um pouco dos vícios quando ele tá nessa tentativa de aproximação com o cachorro. Ele fica tão feliz no começo que ele acaba se afastando dos vícios. Já no filme não, né, o Will Smith já, assim... Ele tá correndo na esteira com o cachorro, que é uma cena bem cômica. Gente, é o Will Smith, né? Já passa ali uma impressão de saúde. Uma coisa diferente também na rotina dos dois Roberts, né? O Robert do filme e o Robert do livro, é que o Robert do livro, ele tá sempre preocupado em se manter vivo, né? Então ele equipa a casa, ele sai caçando vampiros pela cidade, ele produz estacas, né? Uma coisa bem rudimentar, assim, e ele vai caçando os vampiros nas casas deles, porque por algum motivo os vampiros ficam num estado comatoso enquanto o sol tá brilhando lá no céu. Então ele vai em supermercado, ele se abastece de gasolina, ele faz tudo que ele tem que fazer fora da casa durante o dia. O Robert do filme, ele tem essa preocupação com o horário, ele coloca alarme e tal, só que ele caça de uma forma diferente, né? Ele usa armas, como a gente falou, o tempo era outro, né, em relação à evolução ali dos equipamentos. Os vampiros não sabem onde ele mora, ele tá com a casa completamente equipada com barras de ferro. Nas janelas ele coloca aquelas chapas, né, de metal, parecido com aquela proteção de furacão. Como se fosse uma quarto do pânico. Então ele não tem que ficar se preocupando com a manutenção da casa nesse sentido. Então o que ele faz? Ele encontra um espaço na frequência AM e ele transmite uma mensagem avisando que ele vai estar num ponto lá em Nova York, esperando por seres humanos que consigam encontrá-lo e, quem sabe, tentar procurar a cura com ele. Mostra essa necessidade, esse desejo um pouco maior de interação do que no livro. No livro, pelo contrário, ele tá preocupado com a sobrevivência dele e com a cura. Ele gostaria de ter interagido com o cachorro. Quando a mulher aparece, ele é arredio, assim, ele não sabe mais como conviver com outras pessoas. Pra ele é difícil essa convivência. O livro, como a gente falou, ele se passa em 3 anos, né? E o filme se passa em 1 semana. Então você não tem tanto desenvolvimento psicológico do personagem, né? Porque no começo do livro ele tem muito essa questão sexual, né? Ele vê as vampiras e elas estão provocando ele e ele quer ter relação com elas, mas a razão faz com que ele suprima o instinto e vá... Ainda bem, né? E o filme não mostra isso tão claro, essa questão do afeto, do instinto em si. Né? Do instinto do ser humano, né? Então, né, as obras são bem diferentes, inclusive... No final, spoiler, o livro, então, termina sem meio que esperança, né? O que acontece? Essa mulher chega, né, e encontra, né, o Robert, ele convive ali uma noite com ela foge durante a noite e deixa uma carta para ele explicando que a sociedade que estava se formando de vampiros mandou ela ali para descobrir, né, o que ele sabia, como é que estava a segurança dele. Ela então confessa que ela era assim infectada, só que nessa sociedade nova que estava se formando, eles desenvolveram algum tipo de anticorpo contra o germe do vampirismo. E ela fala, foge
foge porque os caras vão vir atrás de você. E eles vêm, só que ele não consegue fugir, porque imagina, né? A casa dele, ele vai fugir pra onde, né? O mundo tá infectado, acho que até por uma questão de orgulho, assim, ele não foge. Ele acaba sendo capturado, ele vai então para esse lugar onde eles estão morando. E aí uma impressão legal que ele passa no livro enquanto ele estava sendo transportado para lá, ele passa pelo centro ali da cidade onde eles estão, né, os vampiros, e os vampiros olham para ele com medo, assim, como se ele fosse a ameaça. E aí o que ele percebe e ele tinha se tornado a lenda. Ele era o ser humano original que matava vampiros e que não estava mais se enquadrando nesse novo mundo que se formava. Ele era um mito, né? Ele era um mito. O filme termina com um pouco mais de esperança, né? Dependendo do seu ponto de vista. Porque, na verdade, eles acabaram se organizando numa nova sociedade. Vai começar uma nova vida. O filme não. O filme quis manter a história dos humanos. Os humanos vão sobreviver. É o Robert Neville que descobre essa cura e, por isso, ele se torna a lenda. Ele morre tanto no filme quanto no livro, mas né? Em ambos pelas próprias mãos. No livro ele se suicida com as cápsulas, com as pílulas desenvolvidas pelos vampiros. No filme ele dispara uma granada pra ajudar a personagem da Alice Braga e da criança a fugirem. E ele dispara essa granada pra matar os vampiros que invadiram então a casa dele. O filme então traz até, né, nessa cena final um pouco mais de aventura, assim, sim, né? Mas mostra justamente essa esperança, né? De 2 seres humanos não infectados fugindo com a cura, uma criança no meio, né? E descobrindo uma sociedade realmente escondida nas montanhas, com outros seres humanos e cachorros. O Eu Sou a Lenda, o livro, já foi adaptado para outros filmes, inclusive. Nessa edição aqui que a gente pegou, tem uma entrevista do autor no final em que ele menciona que essa versão do Will Smith foi a adaptação que ele gostou, mas a gente acha que são obras completamente distintas. O mesmo nome do personagem, é a mesma situação de estar sozinho. Talvez o mesmo universo, apesar de serem levemente diferentes. Mas, no fim das contas, são 2 histórias, né? Então, nota 2 do canal Adaptando. Mas assistam o filme. O filme como obra sozinha eu acho bem interessante. Então, não é que a gente não gostou do filme ou não gostou do livro. A gente gostou dos 2 como obras distintas, mas a adaptação a gente achou bem problemática. Mas você não precisa concordar com a nossa nota. Então, se você viu as 2 obras, né, leu o livro, viu o filme, qual que é a sua nota para elas? Deixa aqui o comentário pra gente. Curte o vídeo, assina o canal. Se inscreve. Semana que vem tem mais.